em que nós lemos Lucas 17:32. Lucas, Dr. Lucas, ele revela Jesus como o Filho do Homem. Glória a Deus. Capítulo 17, versículo 32. Nesta mensagem proferida por Jesus, ele fala, ou está ministrando aos fariseus, acerca da vinda do reino de Deus. E exatamente neste contexto, ele traz a memória, a lembrança da mulher de Ló. E ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Jesus disse lembrai-vos da mulher de Ló, ele está pedindo que se faça uma reflexão, que se pense o que aconteceu com ela, que se traga à memória do passado, citando ela como exemplo. Hoje, exatamente em 25 de dezembro de 2022, nós precisamos trazer à memória as coisas que sobrevieram, que aconteceram, e por que sobrevieram e aconteceram. Aí nós encontramos a advertência através da palavra, dizendo que tudo quanto foi escrito para proveito nosso. Ou seja, quando nós olhamos para os exemplos de pessoas que praticaram determinadas coisas e sofreram consequências por isso, e alguém manda lembrar disto, é para que a gente não proceda de igual modo, para não sofrer também as mesmas consequências. Por isso, Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Traga a memória. Nós podemos trazer a memória, por exemplo, do Egito. O Egito significa o mundo, sua idolatria, seu comércio. Podemos lembrar da Babilônia, fala do mundo e de sua religiosidade. Podemos lembrar de Jericó, fala de mundo e suas fragrâncias, suas orgias. E podemos lembrar de Sodoma, que fala do mundo com a sua sensualidade. E era exatamente ali que morava o justo Ló com a sua família. Mas para entender melhor como foi que Ló, que era justo, levou sua família para morar em Sodoma, já que era uma cidade que não conhecia Deus e tão pecadora. Ló, sobrinho de Abraão,
estava na sombra do seu tio, e muito abençoado ele foi, inclusive com bens espirituais e com bens materiais. Porém, meus amados irmãos, dinheiro é bom, mas a Bíblia condena o amor ao dinheiro. E diz que por causa do dinheiro, ou do amor ao dinheiro, muitos se transpassam a si mesmo com muitas dores, mas adverte: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Então precisamos ter um cuidado muito grande acerca dos bens materiais, em particular o dinheiro. E Ló estava ali, exatamente o que levou ele a Sodoma foi a ganância, foi o amor ao dinheiro, apesar dele ser justo. Mas houve uma contenda entre os seus pastores e os pastores de Abraão. E Ló, ele precisava reconhecer que tudo que ele tinha, que tudo que ele era, diga-se de passagem, devia a Abraão. Esta falta de reconhecimento é algo tão prejudicial, tão pejorativo, e isto acontece também na nossa realidade de vida, de pessoas que estendemos as mãos, de pessoas que levantamos quando caída, de pessoas que mostramos o caminho, de pessoas que ajudamos, que choramos com ela. De repente, esta pessoa fica grande, cresce, nem lembra e nem conhece mais a gente. E na primeira oportunidade, dá aquela cotovelada, como se eu não preciso mais de você. É lamentável quando nós nos achegamos a alguém só para servir de sombra para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar. Na verdade, precisamos amar como mandamento, mas não foi o que Ló fez. Ele devia, na hora que houve as contendas dos pastores dele com o de Abraão, ele devia ter chamado a responsabilidade os pastores dele e dizer: acabe com isso, eu não quero isso aqui não. Somos o que somos graças a Abraão. Temos o que temos graças a Abraão. Mas ele não fez isso. Ele ficou do lado errado. Ele foi defender os seus bens, o seu espaço, o seu dinheiro, a sua terra. Quando a Bíblia diz não olhe para a direita nem olhe para a esquerda, é no sentido de ter cuidado quando for fazer uma decisão. E em toda decisão, nós devemos decidir olhando para cima, olhando para o Senhor. Então, ele não procurou a Abraão, porque ele já era grande, faltou nele humildade. E o que ele fez? Nada. Então Abraão, vendo a gravidade da situação, o chamou. E a primeira coisa que Abraão fez foi: irmão somos. Irmãos somos. Por que vamos ter que brigar? Faz o seguinte: o problema é terra, o problema é dinheiro, o problema são as suas riquezas. Escolha para onde você quer ir. O mundo é grande, cabe todo mundo, tem espaço para todo mundo. Irmão, tem espaço para todo, tem vaga para todo mundo. Precisa para você crescer pisar na cabeça de ninguém, não. Precisa para você crescer por para trás de ninguém, nem denigrir a imagem de ninguém, não. Aí Abraão disse: faça uma escolha. Eu não faria aquela escolha.
Eu teria dito, Abraão, longe de mim de fazer uma coisa dessa. Pelo contrário, você quem diz como é que eu faço e eu obedecerei. Isso é palavra de quem é servo. Mas hoje está muito difícil. Deus tem muitos filhos, mas poucos servos. Principalmente o fiel, principalmente o obediente. Então ele fez a escolha pela vista. E a Bíblia diz que não devemos andar pela vista, mas pela fé. E ele olhou para as campinas do Jordão e encheu os olhos e disse: eu vou para ali, é ali que eu vou prosperar muito mais. E até que deu certo, até que ele foi, até que prosperou, até que aumentou a sua riqueza. Porém, cada vez mais ele se aproximou de Sodoma até entrar dentro da cidade. Glória a Deus. E a partir dali, Sodoma tornou a sua terra o seu lugar de habitação. Então, Ló, com a sua família, morava agora em Sodoma. Glória a Deus. Porém, amados, os pecados de Sodoma eram tantos que um dia Deus, vendo tudo aquilo, disse: o pecado de Sodoma e de Gomorra tem se agravado tanto diante de mim, que eu não suporto mais. Gênesis 18 e 20. Vou destruir. Glória a Deus. E foi exatamente neste discurso do Senhor Jesus que ele traz a lembrança da mulher de Ló. Glória a Deus. E quem era a mulher de Ló? Meus amados irmãos, em primeiro lugar, não podemos deixar de reconhecer que a mulher de Ló, ela era esposa de um justo, de um crente justo. Segundo Pedro 2, 7 e 8, diz: mas livrou Ló, homem, nisto se afligiu com o procedimento libertino daquelas pessoas sem princípios morais. Pois vivendo entre eles todos aqueles anos, todos aqueles atos eram de maldade diante de Deus. E Deus, meus amados e queridos irmãos, Deus estava vendo aonde Ló estava habitando e como ele estava vivendo e quem eram os moradores daquela cidade. O incrível era que Ló, ele não se contaminou, ele não pecou com os moradores de Sodoma, porém, não pecou no sentido de praticar o que era errado perante Deus, mas ele pecou por negligência. Ele deixou de testemunhar do Deus de Israel. Ele nunca pregou para os moradores daquela cidade. Ele não falou das suas origens. Glória a Deus. De sorte que a Bíblia diz: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É inadmissível você morar num bairro e ninguém saber que você é crente. É inadmissível você trabalhar e na sua repartição ninguém conhecer o seu Jesus. Aceitar é outra coisa, mas conhecer é responsabilidade nossa. Já que conhecemos ao Senhor, temos que fazê-lo conhecido. Glória a Deus. Era possível que a mulher de Ló seja também como alguns cristãos,
que tenha esposo justo, mas que a sua casa de todo não serve ao Senhor. A propósito, as filhas de Ló, elas pecaram o pecado do jugo desigual. Elas eram servas de Deus, mas namoraram a moços que não conheciam a Deus. E isto é pecado. A mulher de Ló, meus amados irmãos, ela foi advertida da destruição de Sodoma e de Gomorra. Glória a Deus. Como Adão um dia foi advertido no paraíso acerca da árvore que estava no meio. Como você e eu, acerca do arrebatamento da igreja. Deus nunca deixou de falar. Deus continua nos advertindo. Deus continua falando conosco. O grande problema daquela mulher estava no seu coração. Ela amava Sodoma. Glória a Deus. Como nós muitas vezes encontramos cristãos tão amantes do mundo. E João, escrevendo a sua primeira epístola em 2:15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. E esta noite é noite de reflexão. Eu e você precisamos examinar o nosso coração e procurar descobrir a que estamos apegados. Por quê? Porque a Bíblia, ela diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Aonde está o seu tesouro? Deixa-me ler com vocês Lucas, capítulo 12, versículos 13 em diante. Um certo homem, no meio da multidão, falou com Jesus, dizendo: Jesus, mande que meu irmão reparta comigo a herança. Jesus olha para eles: homem, quem me constituiu o juiz ou partidor entre vocês? Então lhe respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhe proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzia com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus celeiros. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Aí o Senhor Jesus disse: assim, ou seja, desta mesma forma, de igual modo, assim é todo aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus.
aonde está o seu tesouro? Aleluia. O tesouro da mulher de Ló estava em Sodoma. E o seu tesouro, meu irmão, aonde é que está? Na casa bonita que você mora, no carro do ano que você tem, no mundo em que você está vivendo? Aonde estamos entesourando? Glória a Deus. Está escrito, Tiago fala sobre a amizade do mundo. Ele diz que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus. É muito perigoso. Quando eu falo no mundo, eu estou falando em um sistema implantado por Satanás, um sistema diabólico, influente, que enganam as pessoas, que mostra aquilo que na verdade não é. Então é este mundo que Deus nos adverte para não amá-lo. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, o mundo da mulher de Ló era Sodoma, e Sodoma ofendia a Deus, pecava contra Deus, não queriam saber de Deus os moradores daquela cidade. De sorte que esta mulher e o próprio justo Ló fechou os olhos para a sua própria casa. Eles deixaram os seus filhos muito à vontade, de sorte que contraíram relacionamentos com pessoas do mundo. E Deus agora fala com Abraão e diz para Abraão que vai destruir Sodoma. E Abraão lembra de quem? De Ló. E ele pergunta para Deus: Senhor, tu vai destruir uma cidade inteira se nessa cidade tiver 50 justos? Ele esperava que o tempo que Ló estava na cidade com a sua família, eles tinham ganho 50 pessoas para Deus. Mas eles nunca falaram de Deus. E quem não fala, quem não lança semente, não tem como colher nada. Glória a Deus. E Ló, Deus disse: não, por amor a 50 justos, eu não destruirei a cidade. Abraão pensou, disse: mas será que Ló ganhou 50 almas ali? Pelo menos 46, que é a família de 4. 46. Disse: não, pode ser que não. E Abraão foi baixando a cota e chegou em 10. E disse: não, disse Deus, por amor a 10, não destruirei a cidade. Preste atenção agora. Ló e a esposa e 2 filhas, 4 pessoas. Para 10, só faltava 6. Se eles tivessem ganho 6 pessoas daquela cidade, a cidade não teria sido destruída por fogo e por enxofre. Mas, lamentavelmente, eles não ganharam ninguém, porque faltou exemplo de vida, porque faltou testemunho pessoal, porque faltou pregação da palavra, porque faltou oração. Quando essas coisas saem da vida do cristão, ele é infrutífero, improdutivo,
ele não ganha almas para Jesus. A propósito, hoje é dia 25. Estamos apenas a 6 dias para terminar o ano. E quantas almas você levou para Jesus? Em que nós estamos contribuindo para a salvação do mundo, a começar por Rio Largo. É o nosso projeto. Mas ele fechou os olhos para o namoro ilegal das filhas. Mas ele não falou para os seus pretensos genros acerca do Deus Todo-Poderoso de Israel. De sorte que, por amor a Abraão, ele recebeu anjos na sua casa. E a tristeza qual foi? Que os anjos foram para tirá-los da cidade, porque o decreto havia sido feito. Mas os anjos não quiseram entrar na casa de Ló. Por que os anjos não quiseram entrar na casa de Ló? Porque ele não achou aquela família digna de receber o Senhor. É muito triste quando Deus não tem lugar para entrar na nossa casa, quando Deus não pode sentar na nossa sala, quando Deus não pode sentar na nossa mesa. E os anjos disseram a Ló: Ló, esta cidade, ela vai ser destruída com fogo e com enxofre. Glória a Deus. Tira sua família com urgência, senão morrerão. E foi aí que ele acordou para uma dura realidade. Obrigação e dever de pregar a palavra. E agora ele foi pregar o que ele nunca pregou antes, acerca do juízo de Deus sobre Sodoma. E o que aconteceu com os pretensos genros? Começaram a rir dele, a zombar. Por quê? Porque era algo que ele nunca fez, nunca falou. Mas agora era diferente. Havia recomendações do anjo para Ló. E essa recomendação era extensiva a toda a sua família, muito especialmente a sua esposa. Gênesis 19, 7. Movendo-os, levado para fora, disse um deles: salva a tua vida, foge para as campinas e não olhes para trás. O tempo chegou. Vai ser agora. E você tem que correr, tem que fugir. Agora, tem uma coisa: não pode olhar para trás. Não pode parar nas campinas. Esta era a ordem. Escapa-te por tua vida. Está escrito. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como você escapará? Você sabe que o mundo em que nós estamos vivendo, ele está chegando ao fim, está prestes a ser destruído. Porém, antes da destruição eminente do mundo, pelo juízo de Deus, Deus vai arrebatar a igreja. E aqui que entra esta palavra: escapa-te por tua vida. Ou seja, saia depressa. E para sair depressa, tem que se desapegar, desligar de tudo quanto é de baixo, para se ligar a tudo que é de cima. Agora, a ordem de Deus era: não olhe para trás. E o que a mulher de Ló fez? Olhou.
que ela olhou? Porque ela sentiu saudade. Porque ela estava apegada a coisas. E ela disse: meu Deus, como é que eu vou deixar uma casa bonita dessa? E as minhas vestes? E as minhas joias? E o meu ciclo de amizade que eu tenho aqui? E a minha cabeleireira? E agora? Queridos, quando Deus tirou o seu povo do Egito, ele disse: do Egito não traga nenhuma unha, mas o vulgo saiu do Egito junto. Glória a Deus. Havia cheiro de egípcio no meio do povo. Glória a Deus. Então Deus disse a Ló: não pare em toda a campina ou no caminho. Em Hebreus 12, 1 e 2, diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós estamos em uma carreira, aleluia. A nossa carreira começou no Calvário, onde os nossos pecados foram tirados, e estamos correndo em direção à pátria celestial. Não podemos parar, temos que continuar, porque Jesus Cristo, ele está voltando, e nós precisamos escapar lá para o monte. Aleluia, glória a Deus. Porque o monte, pastor? Porque o monte é lugar de encontro entre você e Deus. Monte é lugar de segurança. Monte é lugar de adoração. Monte é lugar de comunhão com Deus. Monte é lugar de sacrificar ao Senhor. Monte é lugar para crente que está preparado, glória a Deus, para atravessar as adversidades da vida. Aleluia, glória a Deus. E esta noite, o Senhor está falando com você, e a mensagem não mudou, é a mesma. Lembre-se da mulher de Ló. A mulher de Ló era crente. Você também é crente. A mulher de Ló tinha um marido justo. Certamente você tem um marido justo, ou você, marido, tem uma mulher que é justa. Glória a Deus. Mas isto não credencia ninguém para ir para o céu. O que vai lhe credenciar ir para o céu é você desconectar-se do mundo, se ligar a Deus e ser fiel até a morte. E com Ele até o fim. Porque mais importante não é como as coisas começam, mas como as coisas terminam. Glória a Deus. E nessa corrida, você não está só. O Senhor prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus para todo sempre. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, esta noite eu gostaria que você fizesse um exame introspectivo e se autoavaliasse como está a sua vida espiritual. A que altura você está desta corrida? E se você está pronto para ir até o fim? Há tantas pessoas que pelas intempéries e lutas da vida estão tão cansadas que estão querendo desistir. Mas a palavra de Deus
Diz: tu, porém, vai até o fim. Você não pode desanimar. Você não pode parar de correr. Você não pode parar de lutar. Você não pode se esquecer que você recebeu o Espírito Santo, que vai lhe dar a vitória, vai lhe dar a força necessária e suficiente para você ir até o fim. Até o fim. Glória a Deus. Os dias estão correndo rapidamente. Jesus está às portas. Naquele dia que os anjos chegaram em Sodoma, era um dia comum como outro qualquer. É como o nosso culto de hoje. É um culto normal, como outro culto qualquer. E vai ser assim, de repente, a trombeta toca. E quando tocar, você vai perceber que os irmãos desaparecerão. Mas o mais triste é se você não desaparecer, se você continuar aqui. Por quê? Porque a sua consciência vai dizer: ele voltou. E a sua mente vai dizer: e eu fiquei. E por que fiquei? Porque não dei atenção devida que precisava à palavra de Deus. Jesus não deixou de falar. Ele continua falando. E ele está falando para quem? Para mim. Ele está falando para quem? Para você. Quando você deixa a sua casa, tantas outras coisas que você podia fazer, e vem para a casa de Deus, é porque você tem interesse em conhecê-lo melhor, a estar mais perto dele e a ouvir os seus conselhos. E o conselho de Deus para a tua vida hoje é: lembrai-vos da mulher de Ló. O que Deus está querendo dizer, pastor? Você não pode se esquecer o que aconteceu com aquela mulher que todos pensavam e achavam que ela me servia, quando isso não era verdade. Glória a Deus. Porque não é só estar na igreja, é ser igreja. Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe. Glória a Deus. Eu quero convidar a todos a se colocar de pé. Quero chamar aqui à frente a irmã Rafaela, aí do Shalom.